Grande, hein, pessoal? Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Continuar na via passada algumas questões e hoje nós vamos fazer a correção delas aí o mais rápido possível para ainda olhar os cadernos. Então, qual que é a primeira questão? Porque o século XX é denominado das incertezas. O século XX é considerado a era das incertezas, o século das incertezas. No século XVIII nós tivemos o Iluminismo. O Iluminismo, que foi um movimento cultural, surgiu na França, depois se espalhou pela Europa, e acreditava que qual luz deveria guiar o ser humano? A luz da razão. Então aqui eles tinham uma certeza. Qual que era a certeza? A certeza de que a razão nos conduziria à liberdade, nos libertaria das superstições, da fé, das religiões que só causavam problemas para a humanidade. Acreditavam também que a razão nos conduziria ao progresso, que a razão junto com a ciência iriam resolver todos os problemas da humanidade. Isso no século XVIII. Isso também perdurou durante o século XIX. Mas logo no início do século XX, em 1914, nós tivemos o quê? A Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 até 1918. Em 1917, nós tivemos o quê? A Revolução Russa, que colocou em xeque o capitalismo, que era o sistema econômico defendido pelo Iluminismo. A liberdade econômica nos conduziu a problemas sérios, em especial em 29. O que aconteceu em 29? Quebra da Bolsa de Nova York. E a Primeira Guerra, junto com a crise de 29, com a quebra, com o crack da Bolsa de Nova York, tudo isso conduziu à emergência do que na Europa? Os movimentos de cunho fascista. Começa o fascismo na Itália com Mussolini, depois, inspirado em Mussolini, Hitler conduz o nazismo na Alemanha. E esses dois movimentos espalhando pela Europa, pela Espanha de Franco, por Portugal com o Salazar, influenciando até o nosso país, o governo Getúlio Vargas e também a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira. Tudo isso teve repercussões mundiais e levou ao quê? A Segunda Guerra Mundial. Então a certeza que eles tinham de que a razão e a ciência iriam resolver os problemas da humanidade caiu por terra. Eles perceberam que a razão e a ciência, em vez de resolver os problemas, criaram mais ainda problemas. O capitalismo, que prometia liberdade e prosperidade para todos, trazia crises cíclicas, constantes, e não tinha resolvido os problemas econômicos da humanidade. Então, por isso, eles começaram a questionar e a ficarem incertos. O século XVIII e XIX foi o século das certezas, né? Enquanto, a partir do século XX, começa uma era de incertezas. Será que a razão e a ciência resolverão os problemas humanos? Próxima questão. Que teorias abriram o espaço para o incerto? Quais teorias abriram espaços para o incerto? A primeira teoria que fez isso foi a psicanálise. Freud. Por que ela abre um caminho para o incerto? Ela coloca em xeque a nossa consciência. Na análise da psique humana, ou seja, da mente humana, a análise significa dividir em partes. Na análise da psique, da mente humana, da alma humana,
Freud vai dizer que a menor parte da nossa mente é a parte consciente, que ele chama de ego. Então, o que nos comanda não é a nossa consciência. O que nos comanda, o que move o ser humano? É o seu inconsciente, que é essa parte submersa do iceberg. A mente humana é como um iceberg, a menor parte é que fica fora d'água. A maior parte é inconsciente. Aqui encontra-se o id e o superego. O nosso inconsciente. O id é o que nos move. E o que nos move são as nossas pulsões. Quais pulsões? O eros, o que nos move é o desejo sexual. E Thanatos, nos move é o desejo de morte, de destruição também. Então tudo que a gente faz com que objetivo, segundo Freud? Satisfazer as nossas pulsões sexuais e também os nossos instintos destrutivos. O ser humano tem um instinto violento que busca a morte inconscientemente, assim como busca o sexo inconscientemente. O sexo vem de encontro àquela zoeira do Piton. Já viram na internet? O filósofo Piton que diz que o que você faz é um objetivo sexual. Você estuda para quê? Para poder formar, ganhar dinheiro e poder comer gente, né? Mais ou menos por aí que funciona. E também o instinto de morte, violência. O ser humano é violento. Por natureza, uma pulsão violenta, destruidora, o move tanto para destruir a si mesmo quanto para destruir os outros. Nós buscamos inconsciente a morte quando a gente usa coisas que vão fazer mal para a nossa saúde, seja o cigarro, bebida alcoólica, seja também quando você come comida que não é saudável, quando você se coloca em risco praticando esportes radicais, ou quando também você tem pulsões violentas para destruir os outros. Então é isso que nos move, segundo Freud. E o superego são as proibições. Vão sendo incutidas na nossa mente desde a mais tenra infância. Eu particularmente fui movido por Eros e Thanatos ao mesmo tempo, numa mesma oportunidade. Movido por Eros, eu fiquei o final de semana inteira na Margaça, né? Querendo arrumar alguém para. Mas isso quase me levou à morte, porque a Margaça que eu estava fez com que eu chapasse no poste. Inclusive a sobrancelha ficou lá no para-brisa do carro. Então não tem mais sobrancelha. Eu movido por Eros e Thanatos, inconscientemente buscando essas duas coisas com o pretexto de estar me divertindo. E as proibições vêm desde a mais tenra infância, quando você vai sendo proibido de fazer as coisas. Eu lembro do aniversário do meu irmão de 4 anos de idade, nós fomos procurá-lo pela casa toda, porque ele tinha desaparecido. E minha irmã, aliás, meus pais me encontraram no quarto, pelado, junto com a minha prima de 3 anos. Que gracinha! Os dois apanharam, né? A prima da minha tia, meu irmão da minha mãe, no dia do aniversário dele. E ficou incutida ali essa proibição na mente dele, né? Porque as crianças não têm isso. E nem tem uma orientação sexual pré-estabelecida. Você colocar ele brincando pelado, não vai mexer no bingolim do outro. E ele não tem isso. Essas proibições, os pais chegam lá e falam que não pode, bate, eles começam a projetar. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então isso vai começando a se formar na nossa consciência. Por isso que a gente não sai fazendo merda aí. Porque desde criança foi mais ou menos. Mas quando você usa bebida alcoólica, por exemplo, você suspende o superego. Aí você começa a fazer só isso aqui, ó. Só merda, né? Quando você usa entorpecentes, coisas que alteram o nosso estado de consciência. Então, não é o nosso eu, não é a nossa consciência, mas o nosso inconsciente. O que a gente faz é movido por isso aqui, segundo Freud, na psicanálise. Nós temos também a teoria da relatividade. A teoria da relatividade de Einstein. Para o Einstein, o espaço e o tempo são relativos. Quando você olha para o céu à noite e vê as estrelas, você não está vendo o presente, você está vendo o passado.
delas viajando no espaço e no tempo. Pode ser que aquelas estrelas nem existam mais, mas a luz dela ainda está percorrendo o espaço até chegar aqui. A mesma coisa do espaço. O espaço não é plano. O espaço é curvilíneo. E aí surge a teoria dos buracos de minhoca, né? Então, para atravessar grandes distâncias, descobrir uma maneira de cortar o espaço curvilíneo e chegar mais rápido, né, a coisas que estão a milhões de anos no nosso planeta. Essa é a teoria da relatividade do Einstein e tem o princípio da incerteza do Heisenberg, que é na física quântica. No mundo subatômico as coisas não funcionam na mesma lógica das leis da física newtoniana. Porque no mundo subatômico, quando você sabe a posição de um elétron, de um próton, de um quark, você não sabe a velocidade que ele está. Se você sabe a velocidade, você não sabe a posição que ele ocupa. Isso é meio que uma teoria também do sexo dentro do mundo subaquântico. Quando você acerta a velocidade, você não acerta a posição. Quando você acerta a posição, você não acerta a velocidade. Segundo o princípio da incerteza do Heisenberg. Essas três teorias colocam em xeque as certezas que até então se tinha em relação à física, né? A física macrocósmica e microcósmica, e também a nossa consciência, a nossa razão. Próxima questão. Explica o mundo de contradições do século XX. Explica o mundo de contradições do século XX. O século XX é um mundo de contradições. Ao mesmo tempo que a ciência avança e traz melhoria nas condições de vida, o ser humano, com essa mesma ciência, estava produzindo coisas com potencial cada vez maior de destruição. Na Primeira Guerra foram usadas as armas químicas, em especial o quê? Gás de mostarda. Na Segunda Guerra foram usadas o quê? Bombas nucleares, bombas atômicas. Então o poder de destruição da própria ciência estava cada vez maior. Hoje há, com o desenvolvimento dessa ciência, até um risco de um outro tipo de arma ser usada. Quais são as armas? Biológicas. Você espalhar vírus e bactérias no ar, na água. E isso pode também levar a humanidade ao seu colapso. Essa é a contradição. A ciência que traz melhoria nas condições de vida, que fez a geladeira, a luz elétrica, o celular, também criou todos esses perigos que podem nos levar à nossa própria extinção, nossa própria destruição. Essa é a grande contradição da ciência. Quando ela combate as pragas nas lavouras, ela transforma as pragas em seres cada vez mais potentes, mais resistentes. A mesma coisa com vírus e as bactérias. Quanto mais você as combate com antibióticos, com vacinas, você faz com que esses vírus e essas bactérias fiquem cada vez mais poderosas, mais resistentes, mais potentes. Próxima questão. Quais foram as impressões antagônicas produzidas pelo século XX? Quais foram as impressões? Pessoal, eu vou explicar aqui, talvez faltando 10 minutos, alguém me avisa aí, porque aí eu começo o nosso caderno. Vou olhar a parte de onde que eu parei. Porque não sei se vai dar tempo, eu não tinha assim. Vai? Falta 10 minutos, falta 10 minutos. Então, próxima questão é? Impressões antagônicas produzidas pelo século XX. O século XX produziu impressões antagônicas. Os otimistas, aqueles que acreditavam que a razão e a ciência iriam conseguir resolver esses problemas. E os pessimistas, que acreditavam em quê? Que a razão, a ciência e o ser humano nos conduziria à própria extinção. E vocês, são otimistas ou pessimistas? Eles acreditam que a razão, a ciência vai conseguir resolver esses problemas das superbactérias, dos supervírus e das armas cada vez mais poderosas, com capacidade de destruição maior? Ou tudo isso vai nos levar
acabar a própria prova, a nossa própria destruição, nosso próprio fim. Eu quero que a pena seja aceitável. Oi? Eu quero que a pena seja aceitável. A gente vai prestar muito amor, vamos tentar mudar. É complicado, né? O poder está aí, de destruir. Agora, se a gente vai usar esse poder, ou se esse poder fugir do nosso controle, não estiver mais sob nosso poder controlar esse poder. Por exemplo, as máquinas se rebelarem contra nós. Já teve uma robô lá que tipo, colocaram a autoconsciência dela que ela se rebelou, tipo, apareceu ela já ameaçando as 3 vezes a humanidade e tal. Pois é. A gente está tentando desenvolver inteligência artificial. Aí o robô vai fazer igual o ser humano com Deus, né? Uma obra Homo Deus, onde o cara faz uma sátira disso. O Harari, né? O homem acreditava ter sido criado por Deus e se rebelou contra o Criador. Agora ele tem criado coisas para se rebelar contra ele mesmo. Próxima questão. Assim, o que foi o existencialismo? O que foi o existencialismo? Uma corrente filosófica do século XX. Surge na Alemanha com Heidegger, né? Na Alemanha, na França. O Sartre vai ser o único que vai admitir ser chamado de existencialista. Ele é Simone de Beauvoir. E que vai refletir sobre um fenômeno específico, que é o fenômeno da existência humana. Essa existência que é contraditória. Vai cair Marx e Nietzsche. Próxima questão. Que filósofos são denominados pré-existencialistas? Quais filósofos são considerados pré-existencialistas? Nietzsche, Schopenhauer e Kierkegaard. Então, no século XIX, eles começam a trabalhar algumas questões que depois serão melhor exemplificadas, melhor trabalhadas pelo existencialismo, como a questão da angústia, da existência humana, das nossas escolhas, da liberdade humana, da nossa vontade, das nossas pulsões, dos nossos desejos. Oi? O Sartre e Simone de Beauvoir são existencialistas mais do século XX, né? Do século XIX são esses 3 aqui. Nietzsche são pré-existencialistas. A Simone de Beauvoir e o Sartre foram um casal, ambos existencialistas, né? Mas já no século XX, que são os únicos que se auto-intitulam existencialistas. E a Simone de Beauvoir também feminista. Próxima questão. Quem foi Albert Camus? O que defendia? Camus foi um filósofo francês, na verdade argelino, mas radicado na França, filho de descendente de franceses do século XX, e que vai analisar a existência humana e dizer que essa existência humana é um grande absurdo. A existência humana é um absurdo, ou seja, não tem sentido nenhum. E a prova que a vida não tem sentido, a existência humana não tem sentido, é que todo mundo fica buscando um sentido para a vida. Então, se tivesse algum sentido, ninguém precisaria procurar. E cada um dá um sentido diferente para a sua existência. Para uns, o sentido da existência é servir a Deus. Para outros, o sentido da existência é ganhar dinheiro. Para outros, o sentido da existência é sexo. Para outros, é violência, destruição. Então, cada um tem um sentido diferente para a existência. Isso prova que não tem um sentido verdadeiro. Porque a existência humana é um grande absurdo, é um sem sentido. E diante disso, a única coisa digna para o homem é a revolta. Revoltar contra todos os sentidos que não passam de muletas que nós inventamos para suportar a existência.
Ele vai dizer que a única questão filosófica séria é o suicídio. Eu devo ou não suicidar? Se a vida não tem sentido, eu devo continuar vivendo? Ele fala que esse é o grande desafio da existência. Viver uma vida sem sentido. Ele vai dizer que a existência humana é como o mito de Sísifo. Sísifo foi condenado a rolar uma pedra montanha acima pelo resto da eternidade. Toda vez que ele chegava lá em cima, ele rolava montanha abaixo com uma pedra. E tinha que começar no outro dia tudo de novo. É assim a gente. Vocês dormiram ontem à noite, hoje estão começando a rolar pedra. No fim do dia vocês vão rolar morro abaixo para rolar pedra de novo amanhã. É algo sem sentido, é um trabalho completamente sem propósito nenhum. Para que estamos fazendo essa merda aqui, né? O que nós estamos fazendo aqui? Para que isso aqui? Qual a necessidade disso? Os índios viviam tão bem sem escola, né? Só coletando as coisas da natureza. Tá certo que morriam muito mais cedo, viviam muito menos que a gente, mas trabalhavam menos também, viviam, se divertiam muito mais. Próxima questão. O que foi a fenomenologia e qual foi a sua influência sobre o existencialismo? O que é a fenomenologia? O próprio nome diz. Logia vem de fenômeno, uma palavra de origem grega, vem de fenômeno, que quer dizer coisa em si, aliás, que quer dizer aparência. Não quer coisa em si. Ou seja, aquilo que aparece para a nossa consciência. Ou aquilo para o qual a nossa consciência tende, porque a nossa consciência ela é intencional. Então, ele vai fazer um estudo da nossa consciência, ou daquilo para o qual a nossa consciência tende, que são os fenômenos, aquilo que aparece para a nossa consciência. O Russell é o fundador da fenomenologia. E, então, segundo ele, nós devemos buscar estudar os fenômenos, tudo aquilo que aparece para a nossa consciência. Aqui ele está indo contra a filosofia analítica e o positivismo, porque essas duas filosofias diziam que nós só podemos conhecer aquilo que é concreto, aquilo que é o palpável. Tudo que não é concreto deve ser descartado do conhecimento humano. Por exemplo, Deus, a religião. Então a fenomenologia vai dizer que não. Essas palavras que, segundo a filosofia analítica, não têm sentido, porque Deus tem alguma representação que eu posso perceber com os meus sentidos disso? Se não tem, para a filosofia analítica isso deve ser abolido. Já para a fenomenologia, não. É um fenômeno que aparece na nossa consciência. Existe a religião, as pessoas têm experiência de Deus, elas fazem um relato. Então o objetivo da fenomenologia é descrever essa experiência de Deus, experiência de coisas abstratas, que a filosofia analítica iria abolir no conhecimento humano. Próxima questão. Quem foi Heidegger? A influência que a fenomenologia exerce sobre o existencialismo. O existencialismo vai usar o método fenomenológico, que é o método de descrição dessa aparência, daquilo que aparece para a nossa consciência. Voltando às coisas mesmas. Enquanto a filosofia analítica tinha feito uma virada que eles chamam de virada linguística. Tinham se voltado exclusivamente para a questão da linguagem. A fenomenologia tenta voltar-se para as coisas com o intuito de descrevê-las. E aí então o existencialismo vai pegar esse método de descrição para descrever a existência humana. Próxima questão. Quem foi Heidegger? Heidegger foi discípulo de Russell, alemão, viveu no século XX. Ele não gostava da nomenclatura, mas foi considerado um existencialista. Um representante do existencialismo. Ele prefere ser chamado de ontólogo, ou de ter feito uma ontologia. O que é ontologia? Ontologia é estudo, ontos é o ser. Ele vai diferenciar o ser do ente, só terminar aqui. O ser é o geral, o ente é o particular. Quando eu falo de ser humano, eu estou falando de algo geral.
Uma categoria que compreende todos nós aqui, ou não? Tem alguém que não é humano? Alguns que são bem estranhos, né? Mas que sejam da mesma espécie. Não, o ser humano, o ser é geral, o ente é o particular. Cada um de nós aqui é um ente diferente. A própria palavra diferente quer dizer isso. Um ente que não é igual ao outro. A palavra parente, o que é? É um ente que é... Só os dentes ainda mordem da gente, né? Não, não é isso não. Parente é um ente próximo, um ente da mesma família. Doente, é um ente o quê? Enfermo, com alguma doença. Só para terminar o Heidegger aqui, para poder... Eu já ouvi. A diferenciação entre ser e ente, ele vai voltar à questão do ser e vai trabalhar a questão do ser e do ente humano especificamente. E vai dizer que o ser humano é um ser temporal, ou seja, nós somos limitados pelo tempo. Somos seres finitos. Isso significa que somos um ser para a morte. Mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer. E isso gera em nós angústia. A angústia de perceber que estamos vivendo uma existência inautêntica. O que é uma existência inautêntica? É quando você não é você mesmo. Você se tornou naquilo que os outros queriam que você fosse. Nós somos tentados desde a mais tenra infância a não ser nós mesmos. Em casa a gente não pode ser quem a gente é, a gente tem que ser quem os nossos pais querem que a gente seja. Na escola você não pode ser quem você é, você tem que ser quem a escola quer que você seja. No trabalho você não pode ser quem você é, você tem que ser quem o seu patrão quer que você seja. Na igreja você não pode ser quem você é, você tem que ser quem a religião quer que você seja. Arruma um relacionamento, no relacionamento você não pode ser quem você é, você tem que ser quem o seu parceiro, a sua parceira quer que você seja. Aí de repente você percebe, peraí, eu não me tornei mim mesmo. Eu não sou um projeto que eu mesmo construí e concretizei. Eu me tornei o que os outros queriam que eu fosse. Isso gera angústia, sofrimento. E esse sofrimento pode nos conduzir a buscar uma existência autêntica, ou seja, a sermos nós mesmos e rompermos com esses projetos, com essas projeções que os outros fizeram sobre nós. E aí então buscar a existência autêntica. Acabou, mas tem que acabar, né?